Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Cheguei ao Rio de Janeiro com 21 anos, cheio de expectativa, sabe? O meu primo Oséias já trabalhava em uma padaria e quando o patrão comentou que iria precisar de mais um funcionário, ele logo pensou em mim. E ele então ligou lá em casa e perguntou sem rodeio se eu queria trabalhar ou ficar acomodado nas costas do pai e da mãe. Bom, era óbvio que eu era acomodado, mas aquele era o jeito que a gente falava um com o outro. E então eu não pensei duas vezes. E mesmo sem ter experiência nenhuma, eu aceitei. Eu sabia que aquela era uma oportunidade que eu não podia desperdiçar. E o Oséias me avisou para não me demorar, porque não tinha como segurar aquela vaga por muito tempo. E então eu juntei as minhas poucas coisas, beijei o pai e a mãe e parti sem olhar para trás, determinado a fazer dar certo. Bom, a viagem até a cidade foi longa e cansativa, porque eu saí do Ceará num ônibus apertado, levando apenas uma mala pequena com algumas roupas e um par de sapatos já bastante gastos. E o meu primo foi me buscar na rodoviária e assim que me viu, abriu um sorriso e me abraçou. E disse que estava orgulhoso da minha decisão. Segundo ele, já era hora de eu bater as asas e voar, mas voar na direção certa, para crescer e poder ajudar os meus pais. E sabe de uma coisa? As palavras dele me deram ainda mais motivação. Eu sabia que não seria fácil, claro, mas estava disposto a aprender, a trabalhar duro e a construir algo para mim. E aquele era o começo de uma nova fase. Eu queria muito fazer valer a pena. Bom, o emprego na padaria não aconteceu, porque o patrão dele enfrentou uma crise financeira e não pôde contratar ninguém. Mas como eu nunca fui de ficar de braços cruzados, eu comecei a procurar trabalho por conta própria. Eu fiz amizades com os vizinhos, conversei com todo mundo que podia e, para minha sorte, um desses vizinhos, o seu Valdeco, conseguiu uma vaga para mim na firma onde ele trabalhava. E eu comecei como ajudante geral numa fábrica de refrigerantes. E os primeiros meses foram de adaptação. Eu aprendi a me mover rápido e a entender como tudo funcionava e a me acostumar com o jeito dos colegas. Olha, o encarregado de lá, o seu Miguel, era um homem sério e exigente, não tolerava erros. E quem não aprendia rápido, pronto, não ficava muito tempo. E por eu querer muito aquele emprego, eu me esforcei ao máximo. E aos poucos eu fui pegando jeito e ganhando confiança. Olha, os dias eram longos e o trabalho repetitivo. Eu chegava cedo, vestia o uniforme e me posicionava na linha de produção. O meu serviço era simples, mas exigia uma atenção. Era carregar as caixas, organizar os engradados e garantir que nada saísse do lugar. E conforme eu fui me acostumando, passei a observar melhor o funcionamento da fábrica. Cada setor tinha sua importância e os funcionários mais antigos sabiam exatamente o que fazer. E aprendi a respeitar o ritmo da produção e antecipar os problemas antes que se tornassem grandes dores de cabeça. Olha, e o seu Miguel começou a notar o meu esforço. E mesmo sem elogios, eu percebi que já não me olhava com desconfiança. Bom,
Comecei a dividir o aluguel com o meu primo e todas as outras contas. O dinheiro era contado, mas eu conseguia me virar. Além disso, eu ainda enviava uma parte do salário para os meus pais, porque lá em casa tinha muita gente e qualquer ajuda fazia diferença. Eu sabia que a minha mãe economizava até o último centavo para que todos tivessem o que comer. E então eu fazia questão de mandar o que eu podia, mesmo que aquilo significasse apertar ainda mais o meu cinto. Olha, e o seu Miguel, vendo o meu esforço, perguntou se eu topava fazer hora extra. E eu topei na hora, porque qualquer dinheiro a mais era bem-vindo, tanto para ajudar em casa quanto para aliviar um pouco as contas do mês. E eu não vou negar que as horas extras, olha, me trouxeram mais cansaço, assim menos tempo de descanso, mas também uma chance de poder guardar dinheiro, porque eu queria muito comprar uma moto. E eu comprei. E nesse tempo, o Oséias começou a namorar uma moça e logo eu percebi que ela não era tão certinha quanto ele pensava. Sempre que ficávamos sozinhos, ela dava em cima de mim, se insinuava, falava de um jeito malicioso e até dizia que o meu primo não estava com aquela bola toda. Dizia que gostava mesmo era de novinho e eu fazia perfeitamente o tipo dela. E aquilo, sabe, me deixava desconfortável. E no começo eu tentei ignorar, achando que era só brincadeira, assim, sem maldade. Mas com o tempo ficou claro que não era. E eu respeitava muito o Oséias, sabe? Ele tinha me ajudado quando eu mais precisei e eu jamais faria algo para trair. E então, sem falar nada, eu decidi sair de casa e procurar um outro lugar para morar. Eu preferi evitar problemas, sabe, antes que a situação ficasse pior. Olha, e quando eu avisei que eu estava me mudando, ele não entendeu nada. Pensou que eu estava chateado com alguma coisa, assim, talvez com ele, com o trabalho ou com a vida no Rio. E eu tentei disfarçar, claro. Disse que eu queria ter o meu próprio espaço, que era melhor assim. Mas eu vi que ele ficou magoado e não tocou mais no assunto. E no final da tarde, quando eu já estava saindo com a minha mala, ele apareceu na porta e perguntou se eu estava indo embora por causa da namorada dele. E naquele momento, o meu coração acelerou e eu, claro, não esperava que ele fosse perceber aquilo. Eu tentei até desconversar, mas ele parecia já saber. O Oséias me contou que conhecia bem a namorada que tinha e conhecia também o primo e estava orgulhoso do meu comportamento e que eu era amigo para todas as ocasiões e me desejou boa sorte e falou que se eu precisasse, ele estaria sempre com as portas abertas para mim. E foi nesse momento que eu aproveitei que ele já sabia do que estava acontecendo e perguntei o porquê ele não largava ela e procurava outra. E ele me respondeu que a dependência era uma droga. E por mais que ele quisesse fazer aquilo, ele não conseguia, era mais forte do que ele. Talvez por ser um homem assim mais velho e sentir que não tinha muito a oferecer a alguém, estava contente com a migalha que recebia dela. E eu tentei aconselhá-lo, mas ele já tinha a convicção dele. E então apertamos a mão, nos abraçamos e eu segui o meu caminho, torcendo para que ele encontrasse alguém que o respeitasse, o valorizasse, alguém que realmente o fizesse se sentir importante, digno de um amor e de carinho. Bom, e foi no forró
que eu conheci a Silvia. Os colegas da firma marcaram de sair para dançar, beber, se divertir e me convidaram. Insistiram tanto, dizendo que eu só pensava em trabalho e parecia até um velho de 200 anos. Sabe como é, né? Essas coisas que as pessoas falam até para te convencer, e de tanto falarem, eu acabei indo com eles. E como eu amo dançar, eu dancei com uma, com outra, até que apareceu a Silvia. Ela era conhecida de um dos rapazes e de longe a simpatia dela me conquistou. O jeito dela, descontraído, sabe, me chamou a atenção. E o mais interessante foi que, ao invés de esperar ser convidada, ela foi quem me puxou para dançar. E a partir dali, nos perdemos na música e o tempo passou sem que a gente percebesse. Olha, demos um baile, dançamos até cansar. Parecia que o mundo todo girava ao nosso redor e não havia nada além de nós. E quando a música parou, a Silvia me deu um beijo e falou que queria me ver no dia seguinte. E marcamos de nos encontrar ali mesmo. E nos encontramos várias outras vezes depois daquela noite. E cada encontro, a sensação de que algo a mais estava surgindo se tornava mais forte. Até que eu não aguentei e falei o que eu estava pensando. Disse que queria algo mais sério, que queria namorar de verdade, não só aquele lance de se encontrar, dançar, ficar sem compromisso. E a Silvia? A Silvia olhou para mim e riu, como se eu tivesse contado uma piada, e falou que gostava de mim, mas que eu estava querendo complicar e inventar moda. Olha, eu fiquei até surpreso com as palavras dela, porque, sinceramente, eu esperava que ela, de alguma forma, fosse gostar da minha ideia de um relacionamento assim mais sério. Mas, pelo contrário, ela falou que se eu insistisse com a ideia, ela iria pular fora. E para não perder a Silvia, eu acabei continuando naquela situação. Bom, eu gostava dela, gostava da companhia, da diversão, da maneira como ela me fazia sentir, mas algo dentro de mim dizia que talvez eu merecesse mais. Porém, eu não queria abrir mão do que tínhamos, e então eu aceitei as coisas do jeito que estavam. E com o tempo, eu fui me acostumando com a ideia de que não precisávamos de rótulos ou compromisso, que a gente podia continuar vivendo assim, sem definições. E foi então que eu comecei a me lembrar do meu primo Oséias e do que significava depender emocionalmente de alguém. E como os dias só pareciam ter sentido quando ela estava por perto. E por mais que eu tentasse me convencer de que estava tudo bem, aquela situação de insegurança, de não saber o que esperar, me incomodava. A Silvia parecia até estar confortável com a situação. E depois de um tempo, ela começou a dançar com outros homens. E se eu reclamava, ela dizia que eu estava sendo ciumento sem motivo, perguntando qual era o problema de dançar com outras pessoas. Mas eu sabia muito bem qual era o problema. Os homens, depois de umas doses de cachaça, só queriam dançar para se esfregar nas mulheres. E eu ouvi aquilo dos próprios colegas de trabalho que iam ao baile com aquela situação, viu? E se eu explicava para ela, pronto. Ela dizia que eu era muito malicioso e infantil. E a partir daí a nossa relação começou a desmoronar. A gente começou a brigar e eu já não queria mais ir aos forrós. E quando estávamos em casa,
Ela ficava de cara feia, ligava para as amigas e dizia que estava se sentindo presa dentro de uma gaiola. E sabe, chegou um dia em que, mesmo amando a Silvia, eu disse que não dava mais. Falei que ela podia fazer da vida dela o que quisesse, mas que eu era um homem sério, de família, e queria uma mulher só para mim. E ela não queria ser essa mulher. E a Silvia? A Silvia foi embora sem olhar para trás. E por algum tempo eu não ouvi nem falar mais da Silvia. Nem os meus colegas de firma haviam visto. Bom, ela simplesmente desapareceu. E eu foquei no meu trabalho, nos meus objetivos e fui ao Ceará passar as minhas férias com a família. A pedido da minha mãe, eu trouxe a minha irmã Leonice para morar comigo. E a gente se dava super bem, sabe? Então, por que não? E a minha irmã, assim como eu, fez amizades, começou a estudar para terminar os estudos. E como eu trabalhava muito, eu pedi para ela cuidar das coisas de casa. E eu até dava um dinheiro para ela pagar um curso que ela tivesse vontade de fazer. E a Leo aceitou e ficou super animada com a ideia. E seguimos por esse caminho. E sabe de uma coisa? Ter a minha irmã em casa foi a melhor coisa que aconteceu. Não que eu fosse um folgado, mas chegar do trabalho e encontrar tudo pronto era o sonho realizado. E eu valorizava cada coisa que ela fazia. E foi num domingo de manhã que a Silvia apareceu em casa. Olha, eu tinha saído para jogar bola e quando eu cheguei, ela estava sentada na cadeira da cozinha conversando com a minha irmã. E eu não sei o que eu senti naquele momento, sabe? Mas o meu coração bateu forte e eu até tentei disfarçar. A Silvia, como sempre, simpática, perguntou como eu estava, jogou conversa fora e antes de me dizer que precisava muito ter uma conversa séria comigo, eu fiquei curioso, sem saber que tipo de conversa ela queria. E foi então que a Silvia esperou eu me sentar e me contou que teve um bebê e que esse bebê era meu. Olha, ela falou que gostaria muito que eu cuidasse dele, pois tinha conseguido uma oportunidade para participar de um grupo de forró e queria aproveitar ao máximo aquele momento. E eu fiquei sem nenhuma reação. Eu quis entender direitinho aquela história toda. E como prova de que estava falando a verdade, ela falou que eu poderia fazer o exame de DNA. Mas nem foi preciso, porque assim que eu vi o menino, não teve como negar. Ele era a cara da minha família, os beiços, as pestanas, os cambitinhos. E naquele dia, a Silvia parecia que tinha tudo planejado e ainda trouxe o menino junto. Ela parecia bem decidida, como se já tivesse feito a sua escolha. E ali na minha frente, ela me dizendo o que esperava de mim, eu não tive como dizer não ao meu filho. E para desencargo de consciência, sim, fizemos o teste de DNA. E ficou comprovado que o Leonel era de fato o meu filho. E a Silvia? A Silvia seguiu com um grupo de dança, mas mantinha contato. E sabe de uma coisa? Foi a minha irmã que me ajudou a criar o meu filho desde o começo. Ela sempre esteve ao meu lado, especialmente nos momentos mais difíceis, que eram as coisas que as crianças pequenas têm e eu não sabia que existia. E eu até hoje sou grato pela irmã que Deus me deu. E quando a Leonice terminou o curso de enfermagem, eu sabia
que era a hora dela criar asas, assim como eu um dia criei e a incentivei a voar. E ela foi trabalhar como enfermeira. E para ajudar nas coisas de casa, eu contratei alguém para pelo menos limpar a casa, porque o resto eu fazia. Bom, coloquei o Leonel em uma escolinha de tempo integral e eu o pegava sempre que saía do trabalho. Bom, a minha irmã se casou com um colega de trabalho e já teve uma menina, a Heleninha. O meu primo Zéias faleceu em 2019, vítima da Covid, e não teve filhos. O Leonel hoje tem 7 anos e na cabeça dele a mãe dele é a minha irmã. Por mais que tentemos explicar a situação, ele parece não querer entender. Olha, eu estou namorando a Priscila e pretendemos nos casar até o fim desse ano. E a Silvia? A Silvia nunca tirou umas férias, um final de semana, um dia sequer com o filho. A dança e o grupo era mais importante que tudo para ela. E eu não forcei a barra, porque quem vai perder um dia com isso vai ser ela.